Colossenses capítulo de número 2, vamos ler o versículo de número 8. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Há 10 anos atrás, em São Gonçalo, nós gastamos lá no Odi, lembra? Muitos irmãos lá, nós gastamos, eu acho, 1 ano e meio estudando Colossenses. E eu pensava que eu não lembrava mais de nada, hein? Tá tudo aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Te agradecemos, louvando o teu nome pela presença do Senhor entre nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Pedimos agora que tu orquestre, fale, calma o nosso coração, nos dê discernimento da palavra e nos encha da tua pessoa nessa noite. Nós pedimos, fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Estamos estudando Colossenses, né? Os irmãos já perceberam. Então, anteriormente, nós vimos os versículos 6 e 7, né? O versículo 6 e 7 é, na verdade, o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos irmãos, né? Para que os irmãos em Colossos amadurecessem, crescessem. Então, Paulo ele começa dizendo que a maneira do crescimento são duas, no versículo 6. Ele diz que é para aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, e nós vimos que receber Jesus é crer em Jesus. É quando você vê a obra de Cristo na cruz, no seu lugar, a suficiência de Cristo te torna cristão. Você crê na obra dele, a morte dele, o sepultamento dele, né? A ressurreição de Cristo. É a única forma que Deus tem para que ele faça com que você o receba. Jesus chega a dizer, mas todos quantos me receberam, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus é para ser recebido no coração. De fato, Jesus é para ser recebido no seu coração. Você tem que crer nele, não tem como ser cristão sem crer em Jesus, gente. Por isso, Paulo usa esse verbo receber, né? Receber Cristo Senhor. Só que aqui tem uma coisa interessante. Paulo não para só na doutrina da salvação, receber Jesus. Ele usa uma outra expressão, ele diz assim se você recebeu Jesus, se você creu em Jesus, na morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, Paulo diz agora você tem que andar. Se lembra as duas expressões gregas para andar? Primeiro é o andar peripatel, que é uma expressão grega que tem o sentido de que a pessoa anda desordenadamente. Ela não tem linha reta, ela não é como um militar, né, que se prepara, tem que preparar o boot, a roupa, não pode estar amarrotado, não pode estar desconjuntado na fila, ele tem que ter uma cadência, né? Então o verbo que Paulo usa no grego aqui, a primeira expressão é peripatel, é andar de qualquer jeito. A pessoa não tem muita preocupação com reunião de igreja, com vida de oração, com vida de leitura bíblica. A pessoa, ela é cristã, ela recebeu Jesus, recebeu. Só que ela não é um cristão que anda com Jesus. Não anda com o Senhor. Ela é crente, ela vai para o inferno? Não. Você não pode dizer que um cristão vai para o inferno, irmão. Só se ele blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo. Negar que Jesus Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar a vida eterna. Fora disso, o que você faz? Você tem um viver sem estoiquel. Se lembra que é a segunda expressão? Para andar, estoiquear. O que é estoiquear? É andar com meta. E Paulo tem uma preocupação, vocês precisam andar com meta. Como que se anda? Olha o versículo 7, ele diz, radicado, nós estudamos a última vez, edificado, confirmado na fé, instruído e crescendo. Olha as expressões que Paulo usa, os verbos, né? Tem que ser um crente radical,
um crente edificado, um crente confirmado, um crente instruído e um crente crescido, irmãos. O que é andar em Jesus Cristo? É isso aqui. É você ser fortalecido nele, ser edificado nele, ser firmado nele, ser instruído nele, crescendo nele. Por quê? Por causa daquilo que Paulo vai mostrar para a gente agora aqui. Paulo inicia o versículo 8 dizendo assim, cuidado. Se você não é um crente que está andando estoiquel, ou seja, radicado, edificado, confirmado, instruído e crescendo, agradecido ao Senhor, Paulo tem uma palavra de advertência para a gente. Cuidado, essa expressão aqui, ela tem um sentido de vocês têm que aprender a discernir as coisas. A palavra grega aqui para cuidado é, gente, tenham um discernimento, vocês têm que ter clareza. Vocês têm que saber o que está acontecendo na experiência cristã de vocês. Por quê? O que acontece? A experiência cristã é assim, você creu em Jesus, recebeu Jesus, dois tipos de andar, peripatel e estoiquel. Se você fica paripateando, é igual Emily e Pedro agora no quarto. Se for ali, o que eles estão fazendo? Paripateando. Daqui a pouco começa a quizumba, daqui a pouco começa a briga, daqui a pouco pega o Bob Good do outro e sai correndo, Pedro dá um baculejo. Porque criança, ela é uma figura de um cristão peripatel. E a advertência de Paulo é justamente essa, quando ele diz assim, cuidado. Por que o cuidado? Quando você pega Efésios 4:14, Paulo diz assim, para que ninguém seja como menino. O que é experiência cristã? Recebeu Jesus, começa a andar em Jesus como? Radicado, edificado, confirmado, instruído e crescendo para deixar de ser menino. Quando você começa a galgar a experiência cristã, começa a viver de fato a vida cristã, você tem que deixar de ser menino. Por quê? O que é um menino? Quando a gente era mais jovens, como era a nossa característica? Quer ver um menino? Ele, olha como Paulo diz, agitado de um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina, artimanha de homens que levam os outros ao erro. Cuidado, essa é a advertência de Paulo para a igreja em Colossos. Mas a igreja em Éfeso, ele diz assim, tem meninos que gostam de coisa nova, então toma cuidado. São ventos de doutrina. Você já percebeu? A igreja atual, ela gosta de coisa nova. Já percebeu tanta novidade na igreja? Por exemplo, amanhã tem uma coisa nova. E depois da manhã mais uma novidade. E novidade, irmãos, Paulo diz cuidado, porque você percebeu como estava a atmosfera, a tardinha? Tudo parado. De repente começou uma ventania. O que a ventania faz? O que o vento doutrinário faz? Espalha os irmãos. Se a gente não for atento ao que Paulo diz aqui em Colossenses 2:8, cuidados, se a gente não tiver discernimento, se você não aperceber os ventos doutrinários, ele vai começar a entrar no seu coração, vai começar a te espalhar. É um pouquinho você não quer mais reunir, você não quer mais estar perto dos irmãos, você não quer mais estar na comunhão, você não tem mais alegria, você não tem mais nada. Porque a sua cabeça, ela é uma... Paulo usa a expressão, ela está cheia de artimanha dos homens e astúcia. Então a maneira de se guardar, irmãos, é andar em Jesus Cristo. Não peripatel como Pedro e a Emily. É andar estoiqueando. Eu usei o exemplo do Derek, na Marinha. Você chegava com o boot todo rebentado na Marinha? A roupa era o quê? Preta? Já viu marinheiro com roupa suja? Pode usar para levar para casa para lavar. Mas se tiver lá dentro da Marinha, tem que ser um andar estoiquel, com cuidado. E Paulo diz, por que a gente tem que ter cuidado? Ele diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar. Primeira coisa que hoje enreda o crente, filosofia. A igreja está cheia de filosofia. Essa palavra significa
aqueles que amam o conhecimento. Eles gostam de vento de doutrina e amam coisas novas. E as coisas novas vêm com, né, o crescer da filosofia. Por isso que a maioria dos líderes hoje gostam desse curso de filosofia cristã. Ficam presos naquele negócio de discussão. Será que Deus criou mesmo o universo? Será que o Mar Vermelho mesmo se abriu? Será que Jesus realmente foi sepultado e ressuscitou? Irmão, filosofia é um amor que afasta os homens de Deus. Por isso Paulo diz, tenham cuidado com essas pessoas que amam a filosofia. Então, quando você vê Pondé hoje, eu gosto muito de Pondé, Leandro Carnal, eu gosto de Paul Sartre. Eu leio livros sobre filosofia, eu amo, irmão. Só que a filosofia, ela não te leva para Jesus Cristo. É aquele conceito filosófico cheio de conhecimento e teoria. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 20 a 23, assim, onde está o filósofo e o escriba? Os filósofos desta era, porque não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quando você olha uma pessoa como Pondé, que não crê em Jesus, que é homossexual assumido, ele diz que não há ressurreição, ele diz que a religião é boa. A religião é um bom conceito filosófico para que o homem possa ter uma consciência que existe um ser no planeta Terra. Só que ele não define esse ser. E Paulo diz que Deus pegou a filosofia do mundo e transformou ela em loucura. Por isso, irmãos, cuidado, não ame o conhecimento humano, amém? Você tem a oportunidade de estudar, estude. Fez faculdade, quer fazer graduação, quer fazer pós-graduação, quer fazer mestrado, quer fazer MBA, Deus não impede que ninguém estude, amém, irmão? Nós não temos o conceito do alienismo, não. Nós não somos alienados. Mas entenda, olha como Paulo diz, visto como que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela própria filosofia ou sabedoria humana dele. O mundo, quando viu Jesus, um homem simples, em Belém, numa família pobre, com uma profissão de carpinteiro, com Maria e José, com os irmãos, numa cidade desprezada, Nazaré. Quem ia acreditar que aquele homem era o Filho de Deus, irmãos? E Paulo diz aqui aos Coríntios, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é a filosofia que salva, irmãos. É a pregação desse livro, amém, irmãos? A filosofia aguça a sua intelectualidade, né? Aquela maneira que você tem de projetar, conhecer o mundo, mas a salvação da qual Paulo diz em 1 Coríntios 1, 20 a 23, ele diz que vem pela loucura da pregação. Então, cuidado, irmãos. Os filósofos estão espalhados em todos os lugares. E Paulo diz assim, porque tantos judeus pedem sinais. O que o judeu queria nos dias de Jesus? Ver milagre. E qual era o ministério de Jesus? Era o ministério terreno de operar milagres. E Jesus curava o coxo, o cego enxergava. O Senhor operava de modo sobrenatural. E Paulo diz aqui, os gregos buscam filosofia. O que o grego queria? Ele não queria ver milagre. Ele se assustava com a sabedoria. A palavra sabedoria é o nome da sua neta, Sofia. No grego, a palavra Sofia é sabedoria. A pessoa filosófica, a pessoa sábia, a pessoa entendida. E Paulo diz aqui que os gregos buscam sabedoria. E nós buscamos o quê? Judeu quer o quê? Sinal, milagre, prodígio, quer ver cego enxergar, coxo andar. O grego, ele quer uma cátedra. Ele quer estar no ambiente, já viu? Tem muitos irmãos que gostam da filosofia grega, já percebeu? Eu tive com um irmão um tempo atrás. Eu acho que ele pensou que eu não sabia nada. Ele foi me provar.
Eu fui mostrando para ele algumas coisas que eu já li. E quando eu falei para ele, eu já li uns 5.000 livros, ele quase morreu. Só que ele não acreditou. Eu comecei a falar o que eu li. Comecei a falar, provar e falar. Eu vi que ele amava a filosofia. O terceiro grupo que Paulo diz é que, mas nós pregamos Cristo e a cruz. Irmão, aí Paulo diz assim, escândalo para os que querem sinais, os judeus, e loucura para os que amam filosofia. Você quer ver por que o nosso ministério, o meu ministério, não é aceito em alguns lugares? Por causa da loucura da pregação da cruz. Até você falar da cruz, que Jesus morreu, levou uma coroa de espinho, foi transpassado, seu lado furado, ganhou uma cusparada no rosto. Ninguém quer ouvir disso, irmão. A pessoa quer uma palavra bonita, né? Uma palavra, né, grego, hebraico, né? Irmãos, a nossa pregação, Paulo diz, tomem cuidado porque nós temos que pregar só uma mensagem. Para os judeus que querem sinais, a gente fala, não, o Senhor opera, o Senhor cura. Nós não negamos. Mas ninguém que é curado vai ser necessariamente salvo, amém? Você lembra dos 10 leprosos que foram curados? Quantos voltaram? Só um voltou. Então a maioria que são curados, mas quantos voltam para agradecer Jesus? É uma minoria. E os gregos filósofos que querem entendimento, glamour, né, teológico, as pessoas se perdem, irmãos. Mas Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1:23 que pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo. Se você for olhar aqui para a segunda coisa que Paulo vai dizer em Colossenses 2:8, ele diz assim, e as vãs sutilezas, a filosofia te empurra para uma coisa chamada enganos vazios. Quanto mais você busca filosofia, conhecimento humano, você é igual Salomão. Já viu Salomão? Salomão estudou tudo, irmãos. Antropologia, bibliologia, todas as guias possíveis Salomão estudou. Só que quando ele chega no final da sua carreira, ele diz assim, ó, tudo é vaidade. É isso que Paulo está dizendo. As vãs sutilezas aqui, depois da filosofia de Colossenses 2:8, é isso que Paulo está dizendo. São coisas que são baseadas não nas verdades da palavra, mas em teorias. E o negócio era tão crítico nos dias de Salomão, que para Salomão fazer aliança, ele tinha que ter uma rainha, uma princesa. Então Salomão queria conhecer a cultura de outros povos. O que ele fazia? Ele tinha que fazer não só uma aliança de despojo, lá dar bens para aquela pessoa e receber bens dele. Ele tinha que trazer a filha do rei para a casa dele. Você imagina? Além de Salomão descobrir a cultura daquela civilização, Salomão ainda tinha um outro problema. Imagina, se ele teve 1.000 mulheres, faz a conta comigo, ele teve 1.000 esposas. Salomão tinha uma cultura de 1.000 civilizações. Ele tinha 1.000 sogras. Que inferno devia ser a vida de Salomão, irmão. Devia ser uma loucura. Sem falar o irmão da mulher, a mãe, o pai, irmãos. Salomão chama isso lá em Eclesiastes de vaidade das vaidades. Paulo chama aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele chama de sutilezas vazias. Vãs sutilezas. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Estuda, amém? Gosta de estudar? Estuda, amém, irmão? Estuda. Busca conhecimento, mas Salomão termina Eclesiastes capítulo 12 dizendo assim, de tudo que se deve guardar, lembra do teu Criador nos dias da sua... Irmão, ele estudou, teve mulheres, teve reino, teve filhos. No final ele falou assim, é tudo vã sutileza.
Um contraponto, quando os fariseus encontraram Jesus em João 8, eles sabiam que Jesus era um homem simples de Nazaré. Jesus não amava a filosofia, mas ele conhecia os filósofos do seu tempo. Não sei se você sabe, no primeiro século existia filosofia. Já tinha filósofos naquela época. E eles tentam filosofar com o Senhor. Só que Jesus, irmãos, não sei se você percebe, João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus tinha um que nele? Filosofia ou vã sutileza? O que ele tinha? Ele tinha filosofia nele? Não, não. O conhecimento que Jesus tinha não era filosófico. Quando ele estava lá no templo, que se perdeu dos seus pais quando tinha 12 anos, diz que eles, os doutores da lei, se admiravam da sabedoria, sofia que Jesus tinha, porque ele não aprendeu com homens. Da onde vinha a sofia de Jesus? Da onde? De Deus. Ele não sentou numa cátedra dos epicureus e ficou aprendendo filosofia epicureia, não, irmão. Ele aprendia orando. Pai, me ensina, me mostra, me direciona. O que o Senhor quer que eu fale? E ele também não seguia a vã sutileza. Porque nesse capítulo 8, versículo 32, o embate de Jesus é que ele tinha uma coisa que hoje a maioria dos cristãos não gostam muito. Ele diz assim, lindamente, e conhecereis o quê? A filosofia. Conhecereis o quê, irmãos? Coloca a filosofia do lado da verdade. Filosofia, filósofos, filos, logos, amor ao conhecimento. Verdade no grego é aletheia. O que é aletheia? Bota a mão aí na sua cadeira, pô. Segura aí. Aperta ela. Essa cadeira é verdade? É verdadeira? Hã? Hã? É verdadeira? Outra prova de fogo agora. Derek, segura esse lugar que você tá aí. Quero água. Segura esse. Segura. Isso é verdadeiro? Existe a cadeira? Existe o sofá? Para Jesus, não. Jesus não considerava nada físico quando ele usa a expressão conhecereis a aletheia, os judeus piraram. Porque o conceito do judeu é que tudo num plano material tem que ser visível, tem que ser palpável, aquilo é existente. E Jesus fala assim, conhecereis a realidade, não é verdade. Jesus está dizendo tudo materialmente que se pode pegar. É mentira! Traduzindo, conhecereis a realidade, tudo é mentira fora de Jesus Cristo. Se você vê o que é real nessa noite, nada vai ser vão e nada vai ser sutil na sua experiência com Cristo. Você não vai estar pegado à sua casa, ao seu carro, a seus filhos, à sua saúde, a seus bens, nada. Porque tudo é mentira, irmãos. Arlindo Cruz escreveu 550 músicas. Fundou o Fundo de Quintal. Do Cacique de Ramos. Cadê ele agora? Tudo é uma mentira fora de Jesus Cristo. É isso que Paulo diz, tudo é vã sutileza. Por isso que Jesus, no versículo 36 de João 8, ele diz assim, se pois o Filho vos libertar. O que a verdade faz? A verdade não é uma filosofia para te aprisionar no campo do conhecimento. Eu conheço aqui, não é isso aqui, eu vou fixar nisso aqui, eu vou viver. É igual a cadeira, essa cadeira é uma mentira. A realidade não é onde Paulo está sentado. Entendeu? Por isso que Jesus, conhecereis a verdade vos... Mas qual é a verdade? Ele falou, se o Filho, a verdade é o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que se é liberto? Com aletheia. Por isso que a maioria dos crentes hoje não conhece a verdade. Que são enredados. Terceiro, olha o versículo 8. Paulo diz assim,
O que a filosofia te empurra para o que é vão? E o que a filosofia, vã sutileza, te leva para coisas tradicionais e humanas, tradições de homens. Você vai conversar com uma pessoa sobre Deus e o que Deus planejou nesse universo, o que Deus queria fazer através de Jesus Cristo, seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você seguir Jesus, você vai chegar no céu e no futuro vai ter um reino que vai ser estabelecido na terra e Deus vai trazer tudo para Jesus Cristo, tudo vai ser consumado nele e Deus vai governar o universo através de Cristo. A pessoa fala assim, ok, mas eu não aprendi isso. Isso é tradição, irmãos. A tradição é assim, eu nasci nisso aqui, vou morrer nisso aqui. Aí você vai lá e senta com a pessoa. Você sabia sobre isso, a palavra, e é aqui, e vão por aqui. Na outra semana a pessoa volta para aquele mesmo lugar tradicional. Senta lá, escuta aquele discurso filosófico, que é uma vã sutileza, que é um vento de doutrina. Ela senta lá e volta para casa depois do domingo, todo mundo alegre, faz a sua janta. Jesus chama isso de tradição dos homens. Jesus encontrou um grupo chamado os fariseus, que eram cheios de tradições humanas, ficavam regulando Jesus. Quem lava a mão aqui para comer? Daqui a pouco nós vamos lanchar junto. Você vai lavar a mão ou não? Tereza vai. Vai lavar, Derek? Não. Vai lavar, não. Vai lavar? Opa, vai lavar. Vai lavar? Eu não vou lavar. Vai lavar? Essa vai lavar. Tradicional. É. Esse grupo, no dia de sábado, ficou observando Jesus. Que os discípulos de Jesus comiam sem lavar a mão. Eles entravam num lugar, o que tem? Tem broinha, pegava broa, e vinho, todo mundo pescador, e todo mundo comendo, e sentava no chão. E de repente, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara, os discípulos de Jesus estavam com fome. Se eu estou andando com vocês, entrei num lugar cheio de espiga de milho. Tomava nem banho, falava mão. Levei vocês, entramos no espigal. É normal que a gente coma as espigas de milho ou não? É normal. Tá Jesus com os discípulos, entrou no espigal e começaram a comer. Os fariseus ficaram de longe observando e, porém, vendo isso, disse: os seus discípulos estão comendo e hoje é sábado. Olha só, mas Jesus disse: você não leu o que Davi fez quando ele teve fome? Que entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, os quais não era lícito comer. Você não leu os sábados sacerdotes que ele violou ali o templo no dia de sábado, que ele ficou inculpável? Foi assim, Davi estava numa guerra, 1 Samuel, e Davi olhou para o templo de Salomão, átrio exterior, lugar santo, Santo dos Santos, todo de ouro. Quem que entrava lá no templo? Fala para mim. Hã? Quem? O sumo sacerdote. Tinha que ter a mitra, a estola sacerdotal, né? O cajado, tinha que ter os guizos no pé. E Davi meteu o pé na porta do templo, arrombou, passou pelo lugar santo, entrou no Santo dos Santos. Tinha um prato cheio de pão, porque dentro do lugar santo, Jesus ainda não tinha morrido, então existia uma divisão entre o lugar santo aqui e o Santo dos Santos. Então aqui ficava os pães da pão mesmo. Pão, igual a gente come pão mesmo. E aqui tinha o altar de incenso e aqui tinha um candelabro de ouro. Davi meteu a mão aqui e comeu. Por que Davi não morreu? Que ele violou o templo santo de Salomão e era sábado. Olha agora. Jesus diz assim: aqui está quem é maior do que o templo.
E ele diz assim, vocês têm que aprender o que significa ter misericórdia e não sacrifício. Irmãos, a tradição diz assim, não faz isso. Mas e se Deus disser para você fazer? Você vai seguir o que Fábio diz, o que Derek diz, o que Paulo diz, ou você vai seguir a consciência do evangelho que o Espírito Santo colocou em você? Você vai seguir homens ou a palavra de Deus? A palavra. Você entendeu, irmãos? Você lembra em Atos, quando o Espírito foi derramado e Pedro prega, e em nome de quem que vocês pregam? Vocês não podem pregar em nome de Jesus. Pedro faz a mesma coisa que Jesus falou. Nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Não estou falando aqui de conceito que a gente vai romper com as leis. Desrespeitar o guarda do trânsito, o policial civil, policial militar, policial federal. Não, amém, irmão? Nós cremos na autoridade designada de Deus, que Deus deu homens para nossa segurança, até quem está lá errando, Lula. Eu tenho muita crítica contra Lula, os de esquerda, só que na questão bíblica, as tradições humanas, se ofende os princípios da Bíblia Sagrada, tem que ser desobedecido. Você sabia disso? Bonhoeffer morreu porque Hitler falou que era proibido adorar. E Bonhoeffer falou, não é proibido adorar. Adoração, a reunião da igreja, é para quem foi salvo pela graça de Deus. E nós vamos congregar onde o Senhor nos deixar congregar. O Atmani morreu por quê? Desobedeceu. Se o Atmani falasse para o governo comunista chinês, ó, nós não vamos se dobrar, aqui nós vamos falar para esses 1 milhão aí de cristãos na China, que a nossa obediência civil tem que ser praticada. O Atmani foi contra, irmão. Então vamos perseguir os cristãos chineses. Você entendeu, irmão? A tradição humana são conceitos que invadem e derrubam como um todo para tentar tirar princípios que Deus deu para você e para mim. O que é uma tradição humana? A guarda de sábado. Você sabia disso? Que os adventistas praticam. O lava-pé da Congregação Cristã do Brasil é uma tradição. O uso do véu da casa de oração é uma tradição. O movimento pentecostal que fala em línguas é uma tradição. Então tem tradição no movimento cristão e nós vamos abraçar que tradição? Nenhuma, amém, irmãos? Qual é a nossa tradição? Qual é a sua tradição espiritual? O que nós recebemos? Eu falei, a doutrina da fé, irmãos. Aquilo é o que nós cremos. O que é uma tradição? É o que eu transmito para Ellen, a Ellen transmite para o Pedro transmite para o filho dele, o filho do Pedro vai receber. Isso vai sucessivamente. Uma tradição é uma transmissão oral do que você recebe, não é uma prática que eu creio, crio um movimento em torno daquilo, e aquele movimento, se não tiver aquilo, ninguém faz parte daquele grupo. O que isso cria? Uma facção. Então, irmãos, não sigamos tradições humanas, amém? Qual é a tradição que a gente crê? Primeiro, na Bíblia, amém? Que a Bíblia é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento, nos aponta para Deus. Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos em Jesus com duas naturezas. Ele é o Filho eterno de Deus, ele é um homem que se fez carne, que se entregou na cruz. Cremos na obra do Espírito Santo, cremos na ação do Espírito Santo na salvação, cremos no ministério dos dons de todos os santos. Isso é a nossa tradição, amém, irmão? Isso é comum a todo crente, seja ele batista, metodista, presbiteriano, congregacional, qualquer grupo, irmão, tem que crer na Bíblia, tem que crer em Deus, tem que crer em Jesus, tem que crer no Espírito Santo, tem que crer no ministério. Se a gente coloca aqui, olha, o grupo que reúne nas casas em Itaboraí, nós temos uma prática de todo mundo com o cabelo empinado e barba grande. Virou uma seita. Chegou o irmão Fábio, pum, igual vi um irmão que foi na Assembleia de Deus com o cabelo empinado, aí chamou o irmão e falou, irmão,
tem que desempinar o cabelo, porque aqui a gente não... O irmão parecia até o Bart Simpson. Olha. Aí o irmão chamou e falou, irmão, mas isso aqui é um negócio que é difícil, é laque, né? Laque? É difícil. Botaram o irmão lá atrás. Tradição, irmão. Vamos terminar o quarto item. Depois da tradição é os rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo. Abre aí em Colossenses capítulo 2. Quero te mostrar o que é rudimento. Rudimento vem de tradição. Vem de princípios antigos religiosos. Aquilo que aquele grupo toma para ele faz daquilo, é um princípio, ele faz daquilo uma doutrina. Em cima dessa doutrina vira uma tradição. E olha como Paulo vai dizer no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 16 ao 23. Você vai entender o que eu quero falar. Porque Paulo estava vivendo isso, irmãos, com a igreja em Colossos. E não é diferente hoje, irmãos. A gente vai ter contato com uma pessoa, primeira coisa que a gente se esbarra, a tradição religiosa dela. Não, eu sou pentecostal. Eu não estou perguntando se é pentecostal, eu estou perguntando se você... Eu já te perguntei se você é pentecostal, eu sei que você é, eu também sou. Só que Pentecostes não é uma doutrina que virou uma tradição, não é. É uma prática que o Espírito deu, que não se repete mais. Mas se você crê, você é bem-vinda. Nós não vamos colocar ninguém que crê nos dons espirituais para fora da comunhão, irmão. Não, aqui nós somos tradicionais. Não. Olha como Paulo encarou isso. Versículo 16, sobre os rudimentos. Rudimentos são coisas que são velhos princípios, que é passado de um para o outro, e Paulo diz assim, olha isso aqui, começa logo metendo o pé na porta. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Você sabia que tem grupo que criou uma tradição que fica vigiando os irmãos para ver se ele vai comer e vai beber? Não preciso nem falar, você sabe o que eu estou falando, né? E aí, Vaso, como que você está? Paulo diz aqui, comida e bebida pode virar uma tradição, quando é fiscalizada. Outra coisa, dia de festa. Tem grupo que pratica, irmãos, a festa do Pentecoste, a festa dos pães asmos, a festa, e a festa, eles vivem de festa. Você vai ver o cronograma daquele grupo, é festa o ano todo. É uma tradição. E Paulo continua, lua nova, e a guarda do sábado. Não é só os adventistas que guardam o sábado, tem batistas que são sabatistas. Tem presbiterianos que são sabatistas. Só que virou uma tradição. Eu recebi um casal adventista na minha casa um tempo atrás, isso há 20 anos atrás. Nós éramos amigos até sexta-feira. Quando virou de sexta, o irmão mandou. Eu ia levantar, né, que eu ia fazer uma atividade. Ele falou, senta. Não, é o dia do Senhor. Eu falei, não, senta, vamos louvar. E louvamos, e comemos, bebemos. Aí eu falei, eu posso ir? Ele falou, não, ainda não acabou o pôr do sol, não. Tradição, irmãos. Ninguém te julgue pelo comer, beber, dia sagrado, sábado. Olha o 17, irmão, porque tudo isso é um tipo que aponta para Cristo, irmãos. Aleluia. Se os irmãos vissem que tudo no Antigo Testamento é uma figura que apontava para Cristo, comida lá no Antigo Testamento, ele é o maná, ele é o pão, ele é a água, ele é as festas, as 7 festas de Levítico é ele é o sábado, ele diz aqui, eu sou maior que o sábado.
Olha agora o 18. Ninguém te faça árbitro contra você, dizendo que é humilde, que vê anjo voando. Se lembra da música? Tem. Anjo voando. Se lembra dessa fase? Ninguém não tem um anjo ali, agora tem um debaixo da cadeira. Irmão, nós não damos culto para anjo, amém, irmãos? Hebreus diz que os anjos são ministros em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Sabe para que os anjos existem? Para te proteger. Não é para você falar, estou aqui, Gabriel, recebe meu louvor. Tá amarrado, irmão. É coisa de demônio. Mas tem igreja que adora anjo. Paulo continua, baseando-se, visões. E Deus me mostrou. Toda a reunião Deus está mostrando. A nossa visão é de Cristo, irmão. É Cristo que é a nossa visão espiritual. Paulo continua, enfatuado sem motivo por mente carnal. 19. E não retendo a cabeça do qual o corpo é suprido, vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém, irmãos? Verdadeiro crescimento procede de Deus e não é de tradição rudimentar transmitida. Joana anda comigo, eu fui casado com a Ellen. Você sabia, nesses anos todos, o meu marido não tinha nada, irmão. Eu falei para Ellen, nem velório eu quero. Nem velório, irmão. Pegou o corpo morto, vazio, joga naquela covinha rasa e bota eis um pecador redimido. Dá uma canetada lá e não volta lá não, irmão. Mas tem homem que quer perpetuar os rudimentos. Quer manter. Parece, né? Paulo diz assim, se vocês morreram com Cristo, olha agora, para quê? Para os rudimentos. Nós não seguimos tradições, amém, irmãos? Nós morremos para os rudimentos, porque como vocês vivessem no mundo, sujeitais às ordenanças. O que são as ordenanças? Não faz isso, não prove aquilo, não toque. Paulo diz assim, segundo os preceitos e doutrinas de homens, versículo 22, pois que todas as coisas com o uso se destroem. Deixa eu falar para você. Comeu, bebeu, acabou, irmão. O que Arlindo Cruz levou? As músicas? Nenhuma. O que a Preta Gil levou? Nada. Tá aí a família fazendo. O último pedido da Preta Gil, sabe qual era o último pedido dela? Que ela queria fazer diamantes para cada um dos seus Gils da família. A cinza dela vai virar diamante. Todo mundo vai andar com o anel com a Preta Gil no dedo. Isso é rudimento do mundo, irmão. A gente não precisa disso. Isso é coisa de Satanás, gente. Mas no meio cristão também tem. O cara morreu, tem 50, 70, 80 anos. A pessoa... Nós viemos de um grupo que era assim, né? Se não falasse o nome do apóstolo, eu estava numa comunhão, falei, eu vou falar a Bíblia de Macaé. Larguei o aço na Bíblia e me chamaram. Você não falou uma vez o nome dele? Coitado! O homem estava com 100 anos. O homem andava em São Paulo. Irmãos, estava mumificado. Paulo diz, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas as coisas com o uso vai acabar. 23 para terminar. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sofia, filosofia, como culto a si mesmo. Paulo diz, é falsa humildade, são rigorosos, se sacrificam, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Se tornam mais sensuais, cheios de tradições. Quanto maior a tradição, é igual um pastor falava para mim na Assembleia de Deus, quanto maior a saia, mais perigosa. Os varão com a blusa até que é perigoso. Mas que é isso, irmão? Tradição, irmãos. Tradição. Então que o Senhor nos guarde, amém? Tomemos cuidado com as filosofias, com as vãs sutilezas, com as tradições e as coisas dos homens, irmãos. Rudimentos que
né? Colossenses, há 10 anos atrás, lá em São Gonçalo, quando nós estudamos no Odi, foi uma libertação para mim. Eu vim de um grupo que era cheio de tradição, cheio de rudimento, cheio de conceito, cheio disso, cheio daquilo. Quando eu mergulhei na Bíblia, só a Bíblia, Colossenses, estudando, anotando, buscando, eu senti que eu voltei para a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que o Senhor nos liberte mais, amém? Domingo nós vamos estar reunidos na Joana, vamos partir o pão lá, não conseguimos partir aqui, não tivemos a Santa Ceia, por causa da situação que eu tive com meu filho. Mas domingo os irmãos que se proporem estar lá com a Joana, né, já conhece alguns irmãos lá, deve ter outros lá que vai participar com a gente, amém? E outra coisa, não esqueça de orar pelo retiro de novembro, amém? A gente está debaixo de ataque de Satanás. Não perceba não, mas tanta, né, Tereza, tanta situação na casa da irmã de Sé, na minha casa, recebi notícias de Angra, ataque direto, irmãos. Então eu sinto que Joseraldo falou comigo essa semana, uma situação trevosa entre os irmãos do Rio, ataque contra mim, contra ele, entendeu? Então, de fato, vamos estar orando, amém? Senhor, guardar a gente. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela tua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo amor à filosofia humana, mundana. Nós não queremos desprezar o conhecimento, mas sabemos que o conhecimento, Senhor, sem humildade, ele é uma arrogância, Senhor. Ele torna a pessoa altiva, Senhor. Torna a pessoa orgulhosa. Nos liberta nessa noite. Liberta o nosso coração de todo orgulho filosófico. Nós queremos ser simples, Senhor. Como o Senhor era, acessível, que ouvia as pessoas, Senhor. Nos liberta de amor à filosofia. Também nos liberta daquilo que é vão, Senhor. Não queremos ser como Salomão, Senhor, que gastou tudo que tinha, que abriu seus tesouros para os homens e mulheres, Senhor. Mas no final ele reconheceu que a filosofia vã não salvava a alma dele. Por isso, nessa noite, nós também confessamos, Senhor. Declaramos que tudo é vaidade sem o Senhor. Por isso, preserva o nosso coração. Preserva a nossa vida. Preserva a nossa família. Senhor, porque tudo é vão, Senhor. Por isso, nessa noite, nós pedimos, guarda o nosso coração das vaidades, das sutilezas, dos rudimentos e as tradições dos homens. Nós não queremos seguir homens e também não quero que os irmãos me sigam, nem a mim, nem a Paulo, nem a Derek. Senhor, nós queremos que os irmãos te sigam, Senhor. Que a gente aqui sejamos modelos para que os irmãos vejam Cristo em nós, que possam ver Jesus andando, estoiqueando através de nós. Por isso, abençoa a igreja de Itaboraí. Pedimos pela comunhão de domingo em São Gonçalo. Senhor, que o Senhor ali nos abençoe. Traga os irmãos ali de São Gonçalo. Senhor, tome em tuas mãos, Senhor. Nos guarda nessa noite, na nossa festa de amor juntos. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Faltou luz ou que estava...